Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. TCM revela em CPI da Câmara do Rio que mais de 70% das escolas da rede municipal estão em péssimas condições. De acordo com um estudo feito pelo Tribunal de Contas do município, a prefeitura repassa cerca de R$13 mil por ano para cada escola fazer manutenção. De fato, R$13 mil não dá para manter uma escola, as manutenções básicas, em um ano de educação, né? Prefeitura regulamenta a lei que bloqueia ligações de telemarketing. E você vai conhecer as imagens da exposição sobre Tóquio, que faz sucesso na Caixa Cultural. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a CPI, que apura as condições de trabalho nas escolas da rede municipal. A comissão ouviu o inspetor-geral do Tribunal de Contas do município, Marcos Vinícius Pinto da Silva. O TCM visitou 195 unidades da Secretaria de Educação e constatou que a maioria está em péssimas condições. A reunião começou com o representante do Tribunal de Contas apresentando o relatório que mostrou que quase 73% das escolas estão em péssimas condições. O órgão visitou 195 unidades. O município tem ao todo 1.540 escolas. O principal problema é a falta de climatização nas salas de aula. Nós temos 78% de escolas climatizadas, de segundo segmento. O maior problema dessa questão das escolas climatizadas ou não é que hoje, das 78% de escolas climatizadas, das 121, mais ou menos, escolas que o tribunal verificou como climatizadas, num ano, 111 já deixaram de estar climatizadas na totalidade. Ou seja, você já tem aparelhos de ar-condicionado que não estão funcionando por falta de manutenção. De acordo com um estudo feito pelo Tribunal de Contas do município, a prefeitura repassa cerca de R$13 mil por ano para cada escola fazer manutenção. Em 2012, esse valor era de R$44 mil. Em 2014, esse dinheiro foi para 14, né? E aumentou muitas escolas. A gente encontrou a dificuldade que o Rio de Janeiro viveu. E a gente vai chegar em um bom senso, né? Depois que a gente tiver o laudo, fazer o relatório, para ver onde precisa melhorar. Porque, de fato, R$13 mil não dá para manter uma escola, as manutenções básicas, em um ano de educação, né? Essa redução de recursos tem atrapalhado a manutenção, por exemplo, das escolas que já foram climatizadas. A gente recebe muitas denúncias de alunos que têm um aparelho ligado, né, tem um aparelho instalado nas salas, mas ele não é ligado nunca, porque a diretora não liga, e na verdade o diretor não pode ligar porque ele não tem carga elétrica. Eu acho lamentável, porque tem ar-condicionado que foram instalados ainda na época do prefeito Eduardo Paes. Foram instalados e nunca funcionaram, porque a carga elétrica da escola não permite. E isso é um problema muito grave, porque é dinheiro desperdiçado. O estudo também apontou que faltam merendeiras nas escolas. O Tribunal de Contas fez a recomendação à Secretaria Municipal de Educação para novas contratações, mas ainda não foi atendido. 2 merendeiras para 400 refeições é muito pouco. Mas o senhor sabe muito bem que, tendo que aumentar esse número de merendeiras, aumenta o custo também que a Secretaria terá, né? Que ela terá que contratar mais merendeiras por
por escolas. E bem nem dentro da própria resolução a gente ainda encontrou 42 carências de merendeira em escolas. Ou seja, apesar de ainda ter um número muito baixo no nosso entendimento, ainda tem carência de merendeira em algumas unidades escolares. As merendeiras são, ao final de 5 anos, readaptadas. Por quê? Por causa dessa condição de trabalho que é inadequada, porque ela não faz efetivamente preparo e distribuição de merenda, e sim refeição, almoço. Então, nós não vemos que a contratação de merenda, pura e simplesmente merendeira, naquele critério antigo, venha resolver o problema. A gente tem que estudar com calma, verificar o quantitativo de refeições que são preparadas e distribuídas por escola, para aí nós termos efetivamente o que nós precisamos de cozinheiras ou cozinheiros para esse preparo alimentar das crianças. A próxima reunião da CPI está agendada para o dia 5 de setembro. Os parlamentares solicitaram um requerimento de informação à Secretaria Municipal de Educação para explicar o funcionamento do programa Sábado Carioca. Se as escolas já não estão funcionando direito durante a semana, por falta de profissionais, né, como é que ainda vão instituir o Sábado Carioca, né, sem ter os profissionais necessários para garantir o Sábado Carioca? A Câmara do Rio homenageou com a medalha Pedro Ernesto, chefe do Departamento de Operações Especiais da Guarda Municipal, o inspetor Marcos Bazem. Da galeria, a Orquestra Sinfônica da Guarda Municipal tocou uma das músicas preferidas do homenageado. O plenário da Câmara estava repleto de agentes da Guarda. Todos vieram homenagear o chefe do Departamento de Operações Especiais da GM, inspetor Marcos Bazem. Com uma trajetória de trabalho de 25 anos dedicada à corporação, o inspetor da Ronda Escolar vem atuando em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de forma preventiva com alunos, pais e professores da rede de ensino no combate à violência nas escolas. O inspetor Bazem, ele representa todo um trabalho que vem sendo desenvolvido em parceria com a GM. A secretária estreitou os laços e as nossas ações intersetoriais que vem acontecendo pontualmente, diariamente em nossas unidades escolares, na mediação de conflito, nos eventos de violência, na questão de trabalhar valores, nos resgates desses valores com os nossos alunos, para que as nossas ações pedagógicas possam estar bem implementadas. O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Amêndola, ressaltou a atuação do servidor público Marcos Bazem e falou da importância do trabalho intersetorial realizado pela Ronda Escolar. Muito importante essa homenagem que o vereador Célio Luparelli fez para toda a Guarda Municipal na pessoa do inspetor Bazem, que comanda o grupamento de Ronda Escolar, atendendo as escolas do município, mediante a proteção das unidades escolares, palestras preventivas e uma interação muito grande com a juventude que frequenta as escolas municipais. Para a inspetora-geral da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, Tatiana Teixeira, a Ronda Escolar está atuando para cuidar do futuro de jovens e adolescentes. A Ronda Escolar, através do comandante Bazem, que tem feito um trabalho brilhante à frente de todos, junto com a liderança nas escolas e nas comunidades, vai dar, não só resgatar valores, mas vai direcionar, vai apoiar, vai dar todo o suporte que a família, que os educadores, que os coordenadores de educação precisam. Porque vivemos momentos difíceis e cuidando de nossas crianças, de nossos adolescentes, a gente está buscando um futuro melhor para a sociedade. Em seguida, o vereador professor Célio Luparelli fez a entrega da medalha. Por si só, homenagear a Guarda, a Ronda Escolar, já valeria. Mas nós estamos destacando uma pessoa que tem uma sensibilidade toda especial. O Marcos não é uma pessoa normal, que eu digo. Ele é um ser humano que tem as bênçãos de Deus, sem dúvida. É um sujeito tranquilo e é aquilo que mostra a gente que o sujeito pode ter a autoridade que ele tem sem ser autoritário. Bazem dedicou a homenagem à corporação e agradeceu a família. Quando eu enfatizei a família é o pilar. Então a minha esposa, meus filhos, os servidores dependem desse pilar. A integração família, escola e sociedade faz a diferença. É nesse momento essa medalha Pedro Ernesto para enfatizar. Lembrar do Pedro Ernesto, uma homenagem a ele da década de 30, que fez a diferença em nossa cidade. E que todos possam fazer a diferença
com nossas crianças e adolescentes. E a Prefeitura do Rio publicou nesta semana o decreto que regulamenta o bloqueio de ligações de telemarketing. A partir de agora, o consumidor vai poder cadastrar no site do Procon Carioca até 3 linhas para não receber ligações indesejadas. O autor da lei é o vereador Inaldo Silva, que conversou com a repórter Simone Braga. Vereador, gostaria que o senhor nos falasse da importância da sua lei aí em vigor, né, e dando bons resultados agora já, né? Que bom, né? As pessoas gostaram de uma lei, porque normalmente o nosso segmento é o segmento evangélico. As pessoas pensam que quando a gente vem para cá vem só para defender o evangelho. Não, a gente é um vereador eleito pelo povo e a gente passou a atender as pessoas. E todo mundo vinha ao nosso gabinete, conversava com a gente na rua sobre as reclamações, das ligações indesejadas, vários horários do dia. E a gente ajuntou com a nossa assessoria para ver o que a gente podia fazer. Aí deu a ideia de criar a lei para inibir, né, as empresas a fazer ligações indesejadas. E graças a Deus foi aprovada aqui pela maioria. O Procon teve alguma dificuldade para tentar criar o sistema, está criando o sistema agora. Cada pessoa vai poder cadastrar 3 telefones que ela não quer receber ligação por esses telefones. E essas empresas insistirem aí, amanhã tem processos, essas coisas todas, né? Então vai estar em teste, vai entrar em teste aí agora mais recentemente o site do Procon. E eu acho que aqui no Rio de Janeiro vai ser aí um gol de placa para essa população que já está cansado, estressado. É o trânsito, é o dia a dia, a violência e mais essas ligações, ninguém aguentava, né? E agora eu acho que vai trazer um pouco de alívio para as pessoas aqui no Rio de Janeiro. Vereador, e é bom também te ressaltar aqui que a lei foi aprovada, já vai funcionar e o senhor continua acompanhando, não é mesmo? Claro, a gente continua com reunião com o presidente do Procon, com as pessoas técnicas de lá para saber como é que está o processo, porque isso não pode ser mais uma lei que vai cair em esquecimento, né? E as empresas também nos procuraram para saber se aquelas que elas já têm contrato, se vai poder ligar. Não, aí claro, as empresas que têm contrato, as empresas que têm vínculo com os clientes, essa vai poder estar ligando, vai poder estar interagindo, não tem problema nenhum. E você vai ver no próximo bloco. Uma exposição revela 80 ângulos de diferentes épocas da cidade de Tóquio, próxima sede das Olimpíadas. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Mais de 1 milhão de novas infecções transmitidas sexualmente são registradas a cada dia no mundo. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. No Rio de Janeiro, os casos relativos a essas doenças não param de avançar. E, segundo especialistas, o quadro é ainda mais grave, já que é uma subnotificação dos registros. Sobre o assunto, a repórter Simone Braga conversou com o médico Estevão Portela Nunes, vice-presidente do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz. Doutor Estevão, já agradeço desde já a sua presença aqui para a nossa entrevista e eu começo lhe perguntando qual a nossa realidade brasileira e até mesmo em termos de Rio de Janeiro em relação à propagação das doenças sexualmente transmissíveis. Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que temos números altos, elevados de novos casos, principalmente, de infecções sexualmente transmissíveis, embora a gente saiba também que a estatística oficial não acompanha essa realidade nossa. Todos os serviços que trabalham com infecções sexualmente transmissíveis, toda a rede de atenção básica, toda a rede de hospitais que atendem infectologia, veem na sua realidade, no seu dia a dia, um aumento grande de número de casos, por exemplo, de sífilis, uretrites, algumas hepatites virais, e a gente vê isso com muita clareza, né? Agora, há uma subnotificação importante no Brasil e no Rio, de uma forma geral.
né? Então, embora os números venham mostrando um aumento, a gente sabe que estão muito aquém ainda do aumento que a gente realmente conhece, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? A Organização Mundial de Saúde estima que em torno de mais ou menos mais de 1 milhão de novas infecções sexualmente transmissíveis acontecem por dia no mundo inteiro. No mundo inteiro são 380 milhões por ano de novas infecções sexualmente transmissíveis, aí incluindo as principais, né? Gonorreia, herpes, infecções por tricomonas, clamídia, HIV, hepatite, sífilis, são as principais, né? E o HPV. Estratégias e esclarecimentos, é claro, a gente inclui sempre a camisinha, né? Sem dúvida. Sempre Sem dúvida. Colocada com prevenção, e a questão da propaganda, de fazer campanha mesmo. Sim, exatamente. Os métodos de barreira são os métodos que a gente tem mais eficazes em relação à prevenção de infecção sexualmente transmissível, das quais a camisinha masculina teoricamente é a mais usada e a mais prática, e que as pessoas têm culturalmente mais noção de como se utiliza, mas mesmo essa é utilizada errada em vários momentos, né? Então, utilizada errada e muitas vezes nem está sendo nem usada, está sendo né? utilizada, ou é utilizada numa primeira relação, mas na segunda relação com a mesma pessoa já não é utilizada mais. Então, ela é mal utilizada, né? As pessoas não compreendem a necessidade de usar consistentemente em todas as relações do preservativo. O senhor acha que esse serviço ainda precisa ser melhorado? Sem dúvida, a gente precisa ampliar muito. Isso é claro até pelos números. A própria Organização Mundial de Saúde reconhece isso, né? Os números são muito altos. A gente precisa. Algumas infecções como HPV e hepatite B, por exemplo, são preveníveis por vacina. Então, por que a gente ainda tem déficit de vacinação, de cobertura vacinal de infecções como essas? HPV ainda tem uma importante mortalidade em relação a carcinoma de colo uterino, a mortalidade por carcinoma de colo, carcinoma de cabeça e pescoço. Colo uterino já era culturalmente entendida essa relação, mas cabeça e pescoço, em países onde o tabagismo tem caído, a principal causa de carcinoma de cabeça e pescoço é também o HPV. Que mensagem o senhor deixa aí para quem está nos ouvindo da importância desse tema, desse assunto ser tão abordado, né? A mensagem é justamente essa, as pessoas perceberem que isso é um assunto extremamente importante, que é importante que traga essa discussão para casa, para as escolas, para as unidades de saúde. Não é admissível que unidades de saúde não haja um espaço, não exista um espaço dentro delas para discussão sobre sexualidade, sobre infecção sexualmente transmissível, porque isso é um problema sério de saúde para as pessoas, seríssimo, né? E esse espaço tem que haver em todos os lugares. É preciso passar essa mensagem, é preciso passar a mensagem da importância da vacinação com o calendário básico. Ainda há muito problema em relação a isso, em relação a essa cobertura, né? É preciso que as pessoas se tratem, as pessoas falem sobre seus problemas de saúde. Inclusive até na rede escolar, você acha importante que deveria fazer parte do currículo? Sem dúvida, tem que fazer de alguma forma parte do currículo. Não é possível mais a gente silenciar em relação a isso. Não trouxe nada de bom silenciar em relação a isso. Pelo contrário, só traz aumento de número de casos, aumento de desinformação, porque essa informação circula entre os jovens. Se não circular da forma apropriada, metodologicamente apropriada, didática, ela vai circular da forma errada. Não vai se silenciar esse assunto. Então é importante que esse assunto seja colocado de forma correta. E principalmente agora com as redes sociais, né? Vamos aproveitar para o bom e para o sim, bem, para o bem né? uso, claro, com certeza, tem toda a razão. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. O prefeito Marcelo Crivella deu posse nesta semana aos integrantes do novo Conselho Municipal de Turismo. O grupo tem por objetivo desenvolver políticas públicas para o setor e alavancar o turismo na cidade. O presidente do Conselho, Paulo Jobim, foi o convidado desta semana do programa Rio em Pauta, que vai ao ar na Rio TV Câmara nesta sexta-feira, às 2h. Confira agora um trecho da entrevista feita pelo repórter Sérgio Costa. O prefeito do Rio de Janeiro criou um conselho, um órgão, especificamente para fazer uma programação em cima desse evento que é a premiação do Rio de Janeiro e o 27º Congresso. Por quê? Vai trabalhar exclusivamente nisso. O que o Conselho vai fazer é ter uma parceria com esse grupo que reúne basicamente especialistas na área para fazer com que isso se integre à programação turística da cidade. Como é que é formado esse conselho? São 38 integrantes desse grupo, né? O Conselho da Cidade, criado agora, dia 19, são 38 integrantes. Ele reúne as associações empresariais, o trade turístico e o governo. Quer dizer, é a hora de olhar para o futuro, mas eu sempre digo que
o olhar para o futuro é muito bom, desde que os pés estejam no chão. E por falar em turismo, está de volta à cidade, depois de 8 anos, o maior evento do setor turístico do estado. O Salão Estadual de Turismo vai ser aberto nesta quinta-feira e a entrada é gratuita. O evento acontece no Armazém 2 do Pierre Mauá até domingo. A previsão é que mais de 30 mil pessoas participem da iniciativa e conheçam o artesanato, os produtos típicos, a dança e a música de mais de 70 municípios fluminenses. Vereadores aprovam lei que cria campanha para o cumprimento de legislação que obriga concessionárias a informar aos compradores o histórico dos veículos à venda. Palácio Pedro Ernesto recebe campanha de vacinação contra hepatite e tétano. Vereadores da CPI dos contratos emergenciais ouvem técnicos da GEL Rio. Estudo técnico da consultoria e assessoramento legislativo da Câmara do Rio detalha o que é e como são eleitos os patrimônios culturais e naturais. Uma mostra de fotografias sobre o Japão faz sucesso na Caixa Cultural Rio de Janeiro, no centro. A exposição Tóquio, antes e depois, reúne flagrantes de diferentes épocas da cidade japonesa que em 2020 vai sediar uma edição dos Jogos Olímpicos. Professora de artes aposentada, Maria João visita com frequência as mostras da Caixa Cultural no centro da cidade. A exibição de fotografias Tóquio, antes e depois, despertou especial interesse. Gosto muito dessa mistura, desse reinventar dos japoneses, né? Eles estão trabalhando aqui o passado, o presente e um futuro. Então, isso me interessa muito. Eu acho que é um povo que ele prima pela cultura, pela disciplina, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma coisa de vanguarda, né, de 1000 anos luz à frente de todos. Então, eles se projetam também sempre visando um futuro. A Tóquio tecnológica, iconográfica, multicultural e tomada por arranha-céus que povoam o imaginário ocidental, nem sempre foi assim. Esses registros das décadas de 30 e 40 mostram uma cidade de fortes tradições no período do entreguerras. As 80 imagens revelam a evolução histórica da megalópole que atrai tanta curiosidade. A cultura pop está presente em colagens, na estética colorida e nas roupas extravagantes. Mas as diferentes épocas, ângulos e faces retratados chamam a atenção para aspectos nem tão convencionais. A gente queria apresentar outros aspectos, várias caras de Tóquio. E mesmo para japoneses, essa foto é um pouco chocante, porque existe também moradores da rua lá em Tóquio. A exposição integra o Mês do Japão, série de atividades culturais promovidas pelo consulado do país como forma de promover os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A proposta é aprofundar o interesse do público pela capital da Terra do Sol Nascente e incentivar as visitas durante a Olimpíada, um momento único para a cidade. Recebemos 3 autores muito famosos lá no Japão e também nós vamos ter um stand do Japão e divulgamos cultura japonesa, fazemos oficina de origami, essas coisas. Glaucio e Débora se sentiram atraídos pelos contrastes. É a diferença gritante entre o passado, né, que você vê uma coisa bem tradicional, e essas coisas ultramodernas que você vê em um espaço tão curto de tempo, essa mudança na sociedade assim tão grande, né? E assim, eu acho que eles ainda mantêm muito da tradição, mas você vê uma diferença muito grande, né, nas coisas que aconteceram lá, a modernização, né? É bem diferente da nossa cultura, né? E acho importante a gente sempre tentar enriquecer o nosso repertório cultural. A exposição, que já passou por Brasília e Curitiba, segue para Manaus, Recife e São Paulo até encerrar as atividades no Rio no dia 15 de setembro. A entrada é franca. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.